E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu tenho um cuidado muito especial, que é a Karen, e a gente vai falar um pouquinho sobre a adoção e algumas partes mais importantes, né? Que é o sonho, o desejo e a superação, que é uma das coisas que a pessoa tem que ter, né? E pode se apresentar, se você quiser. Oi, tudo bem com todos vocês? Meu nome é Karen, eu sou psicóloga, sou coach, também sou formada em administração de empresas e também sou mãe de 3 crianças adotivas que foram adotadas. A Stephanie, a primeira, com 4 anos, não, com 8 para 9 anos, mais ou menos, era uma pré-adolescente praticamente. O Derek, que é irmão biológico dela, que tinha 3 para 4 anos, e o Arthur, que na época era bebezinho. Ele tinha 3 dias, mas eu estou aqui para compartilhar com vocês, então, sobre a minha experiência como mãe, né, como esposa e também como profissional, né? Porque a psicologia, eu sempre tentei, assim, deixar ela como um apoio, né, para esse desafio, para essa grande missão que nós tínhamos, que era cuidar de 3 crianças. Eu sempre priorizei ser mãe deles, sabe? Mas, às vezes, a psicologia também serviu como um apoio. Então, eu sempre dizia para eles assim, né? Eu sou mãe de vocês, não sou psicóloga. E às vezes eu tinha que falar também algumas vezes para eles que eu também não era amiga, né? Porque eles acham que a gente, quando adota, a gente tem que ser amiga. Não, amiga é uma coisa, mãe é outra. Então, assim, eu sempre priorizei ser mãe deles. E mãe, você sabe, né, Ohana? É aquela coisa, cobra, exige, né? E cobra mais, e exige mais. Porque eu sempre falei com meu esposo, né, que o nosso princípio fundamental em cima da adoção era fazer com que nós pudéssemos deixar 3 bons cidadãos para o mundo, né? A nossa ideia principal. E muitas vezes não é tão fácil assim, né? Então, foi um desafio. É, é, Podia contar para o pessoal aonde que veio essa ideia de querer adotar, né? Porque muita gente, quando quer adotar, ele começa a se inspirar nos vídeos, ver filmes, né? Que eles acham muito legal. Aonde que vem essa ideia de você e seu marido querer adotar assim? Quando começou? A ideia era minha, principalmente, né? Desde que eu era jovenzinha, desde que eu era adolescente, eu fui filha única. E a minha mãe não podia ter mais filhos. E eu sempre pedia para minha mãe adotar uma criança para que pudesse me fazer companhia, né? E a minha mãe sempre falava, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, e sempre criou uma expectativa muito grande em mim, essa questão de ter irmãos. Eu queria muito. No fim, devido a todo o preconceito, né, que as pessoas, principalmente antigamente, ainda tinha mais preconceito ainda em relação à adoção. Pessoas tinham uma ideia assim muito errada, né, sobre a adoção. Aí ela não quis, foi me enrolando, ela realmente não ia, eu queria tanto. Eu falei assim, bom, então quando eu puder formar a minha família, um dos meus objetivos era adotar uma criança. Então eu sempre pensei assim, que eu ia ter um filho biológico, planejava, né, que eu ia ter um filho biológico meu e um adotado, né, adotivo. Aí acontece que quando eu me casei, a primeira coisa que eu já falei pro Fernando, eu falei, olha, eu quero ter um filho biológico, se possível, e adotar pelo menos uma criança, né? E ele comprou essa ideia comigo, né? Então foi bem bacana isso que ele falou assim, não, tudo bem, né? Você sabe, quando a gente está namorando, quando a gente é apaixonado, a gente concorda com tudo.
Mas ele não, ele pegou e levou comigo essa ideia adiante. Aconteceu, então, que daí eu fiquei grávida, né? E nesse processo, quando eu fiquei grávida, eu já entrei com o processo de adoção, porque eu já pensei assim, bom, eu vou adotar uma criança com mais idade. Eu já tinha essa ideia, né? Eu vou adotar uma criança com mais idade para que pudesse crescer junto com o irmãozinho, né? A minha gravidez seria de muito risco, e perdendo o bebê. E eu poderia, sim, ficar grávida outras vezes, mediante um tratamento, mas eu não quis mais colocar tanto a minha vida em risco, quanto a vida de outro ser humano de volta em risco, né? Aí eu falei, não, então tá. Então, assim, meu processo de adoção já estou apta, naquela época eu já estava apta para adoção. Aí eu falei assim, não, então agora eu vou adotar, não quero mais biológico, eu quero só o meu filho do coração, agora que eu criei no meu coração, né, desde sempre. E veio que então, veio o Arthur, com 3 dias, praticamente, de vida, tirei ele praticamente do hospital, né, para mim foi uma benção, eu nunca ia nos braços, e no fim, Deus me deu assim, e daí 5 meses depois, a juíza nos chamou para uma grande missão, ela mesma intitulou como uma grande missão. Ela nos chamou lá e nos disse assim, olha, eu tenho aqui um caso que precisa ser vocês os pais dessas crianças, porque é um caso, uma história bem complicada, muito difícil, né? A menina já foi devolvida algumas vezes, tal, então a gente precisa de um perfil de pais igual a de vocês. E aí eles nos apresentaram, né, o caso da Stephanie e do Derek. A Stephanie, na época, como eu já disse, ela tinha de 8 para 9 anos, o Derek tinha de 3 para 4. E aí a gente conversou e falamos assim, é um grande desafio, mas vamos aceitar. E a gente aceitou o desafio. Então, hoje a Stephanie está para fazer 18 anos, já. O Derek já vai fazer 13 anos, tem 12 agora, e o Arthur tem 9. Então, você pode perceber, assim, que era uma coisa, assim, muito bem formulada dentro de mim, sabe, Hanna? Era uma coisa, assim, que não tinha lugar para dúvidas. Era uma convicção, era um planejamento, era algo que lá de trás, não foi do dia para a noite que a gente decidiu, agora eu quero adotar. Não, foi uma coisa muito trabalhada, a gente adotou, a gente já tinha 7 anos de casamento, já 6, 7 anos de casamento, né? Então a gente já tinha muita certeza, nós já estávamos muito fortes, assim, né, naquilo que a gente queria. Muito convictos, né? E sempre no começo da aproximação tem aqueles altos e baixos, né? E você podia falar para o pessoal, nessa parte assim da aproximação, como que faz? Tem às vezes que tem as birras, tem as brigas, né? Sempre tem. Você poderia dar um conselho, principalmente para as pessoas que estão no começo, que não estão acostumadas, porque às vezes se assusta, né? Poderia você, Sim. qual a forma deles lidar com isso, com essa parte assim da realidade, né? Que no começo é bonitinho, mas depois vai mostrar o adolescente e a criança, né? Nas partes da Exatamente briga. isso. É exatamente isso, né? As pessoas têm uma ideia muito romantizada da adoção, né? Por que que essa ideia é muito romantizada? Porque as pessoas idealizam uma criança, né? Elas sonham com uma criança. Elas acham que a criança vai vir, é como um pacotinho assim que vai vir, que você encomenda um ursinho de pelúcia e aquele ursinho de pelúcia vai vir exatamente como elas imaginam. Você já foi numa loja? Tem uma loja aqui que chama Cria Amigos, eu sempre falo isso. Você vai lá, você cria o teu ursinho de pelúcia do jeito que você quer, né? Você escolhe o corpinho, você escolhe. Então, no final, que você faz aquele urso, no fim, ele sai exatamente do jeito que você sempre sonhou. É o urso dos teus sonhos.
E crianças não é assim, né? Não são assim, adolescentes não são assim. Ninguém é assim, ninguém é um pacote pronto. A gente morre e a gente está em plena mudança ainda, né? Então, por isso que, assim, as pessoas romantizam porque elas idealizam. E algumas pessoas desistem da adoção, né? Adotam e depois desistem porque elas veem que, na realidade, na prática, não é nada daquilo que elas idealizaram, daquela perfeição do que elas acreditam que é uma criança. Então, assim, quando a Stephanie chegou, a Stephanie já era praticamente uma pré-adolescente. Foi um boom, assim, a Stephanie acordou, a gente adotou a Stephanie uma criança, a Stephanie, daqui uns meses, acordou praticamente uma mulher. Tudo cresceu, né? Tudo aflorou nela, do dia para a noite. Então, assim, foi um susto, realmente, sabe? O que eu mais falo, assim, para você, que nos ajudou, tá? Foi a nossa convicção daquilo que nós queríamos, sabe? Nós queríamos a adoção, sabe? E nós tínhamos isso muito certo, de que não haveria desistência, tá? Então, assim, foram momentos bem difíceis, não vou negar para você, sabe, Johanna? Foram momentos muito tensos, às vezes. Teve brigas, teve birras, teve tudo que você possa imaginar, né? Então, assim, momentos assim que passa pela cabeça, passa, sabe? Mas uma coisa também que ajuda muito é a fé, a esperança, né? De que dias melhores virão. E a esperança de que ela ia entronizar algum dia, em algum momento, ela ia entronizar, ela ia entender aquilo que a gente queria para ela de melhor. E às vezes, sabe, Johanna, a gente também teve que largar a mão de algumas idealizações nossas, né? Eu posso dizer para você assim, a Stephanie, eu fiz todo o histórico de saúde dela, levei ela em todos os médicos, tal, e todos me diziam assim, ó, você tem que tomar cuidado porque ela tem uma propensão à obesidade, né? Então, a gente sempre cuidou da saúde dela para que ela não ficasse obesa. Mas, assim, chegou uma época que ela relutou tanto contra, que a gente teve que falar assim, então tá, então agora nós ultrapassamos o nosso limite, né? Então, e agora, então, são escolhas tuas. Nós vamos te aceitar do jeito que você quiser ser, né? Não vamos falar mais nada, vamos agora respeitar. Você está feliz assim, tá? Porque todos os obstáculos já tinham sido ultrapassados, né? Então a gente não ia mais ficar falando uma coisa que ia gerar só discussão e ia gerar brigas, né? Então, assim, a gente tem que saber os nossos limites como pais, aceitar coisas também que a gente idealizou e não vai ser o que ela quer para a vida dela, entendeu? Não vai ser o que o Derek quer para a vida dele. E, assim, a gente vai estar aqui sempre como pai e mãe, para dar o apoio, o suporte. Porém, chega um momento que não adianta mais brigar, não adianta mais criar, entendeu? Agora é com ela, agora são as escolhas dela, e ela tem que aprender a viver com isso, né? Então, assim, é missão, é desafio, a gente tem que saber impor limites, porém respeitar também quando a nossa vontade não é a vontade do outro. Entendeu? E tem muito adolescente, assim, que eles ficam tanta vez no abrigo que as pessoas têm aquela imagem assim, o adolescente é mais educado, o adolescente é isso, o adolescente é aquilo, né? E também eu sei que tem adolescente que assiste o meu canal, né? Que não é só a gente que quer adotar, também é adolescente. Você pode falar um pouquinho sobre para eles nessa parte assim, sempre vai ter uma parte na vivência negativa da vida, né? A gente sempre vai passar. Qualquer pessoa, criança, adolescente, adulto, ou
Qualquer pessoa, você pode falar o que você pode dispor para essas pessoas que passam por uma fase negativa, principalmente nesse momento da pandemia, né? Em aprendizado. O que as pessoas podem tirar essa vivência em aprendizado, assim, nessa parte negativa da vida, que sempre acontece o altos e baixos, né? Principalmente no momento de aproximação da adoção ou da criança que está no abrigo por muito tempo. O que você pode dizer para essas pessoas? Então, Hanna, é assim, realmente, igual você falou, ninguém está isento na vida de passar por momentos difíceis. Eu, como psicóloga, eu sempre brinco assim, né, com as pessoas, olha, eu nunca, assim, eu atendi alguém, ou até fora do consultório mesmo, que tenha me dito assim, olha, cara, minha vida foi muito feliz até o momento. Não tive nada que pudesse. Todo mundo tem. A partir do momento que a gente nasce, até muitas vezes antes, ali no próprio útero, né, da mãe ali, a gente passa por dificuldades, né? Ninguém está isento. Ninguém. Então, assim, o que eu tenho para dizer, né? Eu sempre falo, já falei muito, principalmente com a minha filha mais velha, né? Que ela tinha assim, essa mania, sabe? De falar para mim assim, mas um dia ela até falou para mim assim, você não pode, você tem que olhar para a minha história. Você tem que olhar para a minha história e você tem que ver que é uma história de sofrimento, de dor. Tem que me tratar como uma coitada, né? Porque minha história foi muito difícil, minha história de vida. Aí eu disse assim, escuta, eu me lembro que eu estava dirigindo, estacionei o carro, olhei bem para os olhos dela e falei, olha, realmente, sua história pode ter sido difícil, compreendo, tá? Respeito isso, porém eu jamais, como mãe, vou te tratar da forma como você acha que eu vou te tratar, que você acha que eu tenho que te tratar. Por quê? Porque nós não somos o que, né? Nós não somos resultado do que nós completamente, do que nós vivemos. Nós somos aquilo que nós decidimos nos tornar. O que você quer se tornar, né? Qual que é as coisas boas que você pode tirar da sua vida a partir do momento que você foi adotada, né? Eu jamais vou tratar uma menina linda, inteligente, saudável, com tudo pela frente, jovem, com tudo pela frente para viver coisas boas como uma coitada. Então, você tem que olhar para a sua vida com um olhar de gratidão, porque olha quanta coisa boa aconteceu, né? Apesar de você ter realmente passado por situações muito difíceis no passado, quantas oportunidades Deus já não te deu, né? Para que você pudesse compensar todo esse sofrimento. Vamos pôr num papel? E realmente, quando você coloca num papel, quando você faz esse exercício, inclusive eu faço esse exercício com muitos pacientes meus, sabe? Que reclamam muito da vida e tal. Vamos pôr aqui no papel o que você acredita que aconteceu de ruim na sua vida e o que você acredita que aconteceu de bom. E muitas vezes a balança pesa para muitas coisas que aconteceram de bom. Mas por que a pessoa não está olhando para aquelas coisas? Porque às vezes as pessoas se rendem ao vitimismo, sabe, Ohana? Porque você se rendendo ao vitimismo, você chama atenção, você ganha atenção, você tem ganhos com isso, né? As pessoas te dão mais atenção, então, enfim, tem um monte de coisa que acontece de ganhos. Então, a pessoa se prende naquilo e fica. Mas, assim, o que eu falo para as pessoas, né? Se você acha que, né, principalmente para os adolescentes que estão esperando serem adotados, ou aqueles que já foram e acham que está tudo uma porcaria, né? Faça um exame de consciência, se não consegue fazer um exame de consciência sozinho, procure um psicólogo, né? Aprenda a ressignificar as suas dificuldades, sabe? Acho que a palavra-chave é isso, é aprender a ressignificar. Ou seja,
Se a minha vida me deu limão, né, um monte de limãozinho, o que eu posso fazer com esse monte de limão? Posso fazer uma limonada, posso fazer uma torta de limão, posso fazer um suco, não é verdade? Tanta coisa boa que a gente faz com as nossas dificuldades. E com essa, e muita gente passa por experiência negativa na vida também, e do passado. E também é uma coisa que pode e deixa a pessoa tão magoada que pode influenciar a vida pessoal da pessoa até um adulto profissional, né? Você podia falar para o pessoal do canal essa forma assim, tipo, não só ver o lado negativo, não deixar influenciar o seu passado com o presente, porque muitas vezes as pessoas acontece alguma coisa e tem costume de falar que foi por causa do meu passado, é culpa dele, culpa das outras pessoas, né? Tem esse costume de culpar as pessoas, né? Principalmente o adolescente que está naquela fase difícil. E assim, o que você pode falar para essas pessoas, tipo, essa parte do seu passado, não deixar influenciar o seu presente, né? Exatamente. Exatamente. É como eu te falei, né? É aprender a ressignificar. Como eu te falei também, né? Ninguém está imune, ninguém está isento de dificuldades. E a solução não está em terceirizar a culpa, sabe? Ah, mas foi a culpa da minha mãe biológica que me abandonou. Ah, foi a culpa do meu pai biológico. Na verdade, gente, não tem culpados. Existe, na verdade, uma história de vida, né? Como eu tenho a minha, como você tem a sua, né, Ana? Se a gente sentar para conversar, você vai me falar da sua história de vida, cheia de tristezas e cheia de alegrias. Eu vou falar da minha, cheia de tristezas e cheia de alegria. Onde está a diferença aí, né? Daquele que se dá bem, consegue ressignificar bem, e daquele que não consegue, fica naquele ciclo ali vicioso de ficar julgando, de ficar culpando. É exatamente isso. É pegar a responsabilidade da sua vida para si, sabe? Aconteceu tudo isso, essa história aconteceu, tá? E tá, mas o que eu, né, posso fazer de agora em diante para minha vida dar certo? E não adianta ficar esperando assim, ai, que os meus pais adotivos vão ser a salvação da minha vida, que a partir de agora tudo vai ser melhor, tudo vai ser mais fácil, porque eu fui adotada. Não, se você continuar responsabilizando os outros pela sua vida, que você acredita que seja triste e amargurada, enfim, se você continuar culpando, você vai continuar culpando Deus e todo mundo e ninguém tem culpa, né? Aí casa, vai culpar quem? Vai culpar o esposo, a esposa. Aí namora, vai culpar o namorado, a namorada. Sempre vai ter um bode expiatório, né? Para que se terceirize algo que muitas vezes é só nosso. É só nossa responsabilidade, né? É a pessoa olhar para a sua vida e falar exatamente assim: a partir de agora, se eu acredito que a minha vida não está da forma como eu gostaria que estivesse, se eu não sou tão feliz como eu gostaria de ser, então o que eu posso fazer para melhorar? Quais tem que ser quais, né, precisam ser minhas atitudes de agora em diante, né? Quais são os meus comportamentos? O que eu preciso adquirir de conhecimento, de habilidade? O que eu tenho de planejamento para minha vida, né? Colocar ali num papel o que eu quero para minha vida, sabe? E falar assim, bom, agora é comigo, né? Ah, mas eu posso contar com o apoio das outras pessoas? Pode e deve. Nós não somos uma ilha, né? Nós não somos sozinhos. E aí eu vou buscar meus pais, meus amigos, meu namorado, meu esposo, minha esposa, para que me deem apoio. Mas tudo isso, primeiro, tem que partir da pessoa, né? Esse querer, esse ressignificar, né? Esse querer olhar para a vida
né, de uma forma diferente, fazer com que as coisas de agora em diante dê certo. E como eu disse, se não consegue fazer isso sozinho, hoje nós temos profissionais aí, né? Graças a Deus, o mundo evoluiu a tal ponto que a psicologia ela está acessível a todos hoje, né? Então, eu sempre falo assim, se a pessoa fala, mas eu não tenho condições de pagar uma sessão de terapia. Hoje, temos inúmeras faculdades, Johanna, que oferecem terapia a custos baixíssimos, né? Os psicólogos de hoje em dia, né, eles têm lá 2, 3 vagas na sua agenda para atendimento social, onde eles cobram valores bem abaixo da tabela, para que a pessoa também tenha acesso à psicologia. Então, tem inúmeras oportunidades, e nós fazemos as nossas oportunidades. E como fazemos as nossas oportunidades? Estando conectados, né? Sempre ter ideia, assim, sempre ter em mente. Nós vivemos num mundo de possibilidades, né? Basta eu me abrir para o mundo. E fale um pouquinho sobre o projeto que você e o André, quando foram no Abrir, que eu morei lá na Fundação, que vocês foram lá, né? Me conta para o pessoal como foi a experiência, vocês ir lá fazer o projeto com as adolescentes, né? Não é nem criança, adolescente. Conta um pouquinho para o pessoal. Então, eu tinha feito alguns projetos anteriores aqui, né? Em ações de abrir. Então, para mim, assim, agregou aquele trabalho, que era um trabalho voltado ao coach, né? A gente fez um coach com vocês. O André tinha sido a primeira vez que tinha tido aquela experiência, né? E foi assim, até hoje eu sinto saudades daquilo, porque foi uma experiência única com vocês lá. Sempre é uma experiência única, né? Eu tenho um carinho muito grande pelaquele lar lá de crianças, né? Pelaquela instituição. Porque eu acho a administração ali das meninas ótimas. É um exemplo, né? Então, assim, tenho muita vontade de voltar a fazer aquele novo projeto, né? Aquele projeto novamente. Mas eu até pergunto para você, né? A gente foi lá, fez aquele trabalho, e na sua vida, o que agregou? O que ficou até hoje? Olha, se não fosse aquele projeto, acho que eu nem teria feito o meu canal, porque foi onde que eu aprendi a sonhar mais. Que eu sonhava, mas eu sempre pensava que tudo, eu acho que uma hora ia cair do céu, mas quando foi onde que eu batalhei e a esperança continuou comigo, né? Que foi, e até hoje eu sempre falo para meus pais, a maioria das coisas que eu conquisto, eu sinto orgulhosa, tipo, pode ser um presente, mas tem um significado para mim, porque foi onde que foi uma parte minha. Então, foi a melhor experiência que eu tive. Olha, isso me enche de alegria, viu? Muito bom ouvir isso de você, porque realmente era para plantar essa sementinha mesmo em vocês, né? De não desistir, de ter esperança. E quando eu fiquei sabendo né, do seu processo, eu vibrei de alegria. Eu venho te acompanhado, né, Ohana, em nas tuas conquistas desde então. E eu posso dizer assim que eu sinto um orgulho muito grande de você, da pessoa que você está construindo, né? Então, isso vem bater de frente exatamente com aquilo, com tudo aquilo que eu falei, né? O que eu vou construir a partir de agora? O que eu quero construir a partir de agora? E eu vejo você fazendo exatamente isso, construindo aí algo grande, né? Enchendo outras pessoas de esperança, sendo uma cidadã, uma boa pessoa, né? Crescendo intelectualmente, como pessoa, como humana. Então, isso daí, olha, para mim, compensa, é a recompensa, né? De tudo aquilo que a gente fez com vocês naquela época. Eu te dou os parabéns, Ohana.
Obrigada. Você tem, às vezes, eu falo assim, meu Deus, essa baixinha aí tem mais coragem que eu, fazendo um canal. Eu não tenho um canal. Criou um canal para falar sobre adoção. Parabéns. Obrigada. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado da nossa entrevista. E se inscreve no canal, deixe seu like e até a próxima.